Todo o sistema solar estava agora cercado por uma rede de armadilhas luminosas que concentrava a energia solar que escapava para uso inteligente, de modo que toda a galáxia ficasse obscurecida. Essas não são falas de um dos meus roteiros de vídeo, são de um romance de ficção científica, Star Maker, fabricante de estrelas, escrito pelo autor britânico Olaf Stapleton em 1937. Foi o primeiro a desenvolver a ideia de um gerador gigante movido a estrelas que uma civilização cósmica altamente desenvolvida usaria. E o matemático Freeman Dyson, em seu artigo escrito em 1960, sugeriu chamar a megaestrutura de nada mais que esfera de Stapleton. Mas outros autores de ficção científica a tornaram famosa como esfera de Dyson. No entanto, no último meio século, não nos aproximamos de forma alguma da oportunidade de implementar a megaestrutura na realidade, uma vez que, para o fazer, teríamos que de alguma forma desmantelar Mercúrio e depois equilibrar a esfera gigante na linha tênue entre o vento solar e a gravidade do Sol. Afinal, não está claro como transmitir a energia solar extraída para a Terra. No entanto, na ficção científica, livros, filmes e videogames, existem muitas outras megaestruturas não menos famosas que podem se tornar muito mais práticas. Ou os esforços e despesas não valem a pena. Neste vídeo você descobrirá quão realista é construir um portão para as estrelas, que tipo de acomodação espacial não vai te matar, qual é a maior desvantagem das naves espaciais gigantes, e em geral, deveríamos construir megaestruturas a partir da ficção científica ou elas são bastante impraticáveis. Que estruturas gigantes poderiam ajudar-nos a viajar rapidamente até a órbita da Terra e para além dela? Mesmo antes dos primeiros voos espaciais pilotados em 1960, o engenheiro soviético Yuri Artsutanov sugeriu a construção de um elevador gigante para entregar cargas e passageiros diretamente à órbita baixa da Terra para economizar combustível de foguete. Essa ideia fantástica e inicial passou despercebida por muito tempo até que o lendário autor britânico de ficção científica Arthur C. Clarke conheceu Artsutanov. Seu romance As Fontes do Paraíso, The Fountains of Paradise, escrito em 1979, tornou o conceito de elevador espacial verdadeiramente popular e atraiu a atenção de engenheiros reais. Mesmo com o desenvolvimento da tecnologia dos foguetes, o problema da dispendiosa entrega de carga e pessoas à órbita abaixo da Terra não desapareceu, e finalmente descobriu-se que o método de construção do elevador espacial descrito pelo próprio Clarke era o mais prático. Primeiro você lança uma estação espacial na órbita geoestacionária e a partir daí desce um cabo até a superfície da Terra e é fixado. Parece simples, mas o comprimento do cabo deve ser de 35.790 quilômetros. Você poderia usá-lo para envolver quase totalmente o equador da Terra. Mas aqui está um problema: se você usar as ligas metálicas mais firmes, o cabo pesaria milhares de toneladas e, quando esticado, entraria em colapso sobre o seu próprio peso, sem falar na manutenção do contrapeso em órbita. O próprio Clarke admitiu que será fisicamente impossível construir o elevador espacial usando materiais tradicionais. No entanto, como autor de ficção científica, ele imaginou uma nova matéria ultraforte e ultraleve, o hiperfilamento. De acordo com o romance, eles o projetaram em laboratório no final do século XX. O que é mais impressionante é que isso realmente aconteceu, ou pelo menos algo muito parecido. Em 1991, cientistas japoneses sintetizaram os primeiros nanotubos de carbono, que pareciam muito mais fortes e leves do que estruturas semelhantes. Se o elevador espacial fosse possível, seria necessário apenas este material. Porém, mesmo depois de 30 anos de tentativas, os engenheiros conseguiram sintetizar nanotubos com comprimento máximo de apenas 14 centímetros, e mesmo esses custam uma fortuna. Curiosamente, os engenheiros do romance de Clarke enfrentaram o mesmo problema, e apenas a produção em massa de hiperfilamentos em asteroides ajudou a resolver o problema. Ou seja, as pessoas só construíram uma mega estrutura para entrega barata de tripulação e carga em órbita, depois de entregarem primeiro milhares de toneladas de equipamentos do local e pessoal associado a asteroides mais remotos. Então, precisamos realmente do elevador espacial?
Mas o principal argumento contra sua construção nem diz respeito às dificuldades de produção. Em Foundation, um programa de TV baseado nas histórias de Isaac Asimov, um poderoso elevador espacial construído por uma civilização galáctica foi vítima de um bando de homens-bomba. Apenas algumas explosões e a mega estrutura caiu sobre as cabeças dos habitantes do planeta Trantor. O material de construção pode ser arbitrariamente resistente e leve, mas o que mais importa é que está constantemente sob grande sobrecarga e, como tal, um leve empurrão seria suficiente para causar um desastre em escala cósmica. Então, vale a pena gastar trilhões de dólares na construção de um mega elevador se um terrorista armado com uma bomba faça você mesmo de alguns milhares de dólares puder destruí-lo a qualquer momento. No entanto, existem outras mega estruturas de transporte altamente úteis na ficção científica que têm uma proteção muito melhor contra malfeitores. Em 1942, o escritor canadense Alfred Elton Van Vogt escreveu uma história chamada Segredo Inatingível, Secret Unattainable, em que o cientista nazista descobre um portal para outro planeta para extrair recursos para a máquina de guerra do Reich. Mas o conceito de Stargate tornou-se realmente popular graças ao filme de 1994 com o mesmo título. Apresentava pequenos portais que permitiam que várias pessoas viajassem para outros planetas. No entanto, muitos autores de ficção científica ampliaram essa ideia para naves espaciais e obtiveram verdadeiras mega-estruturas que permitiriam viajar entre sistemas estelares instantaneamente ou pelo menos extremamente rápido. Mas quão realista e prático é isso? Construir um anel com vários quilômetros ou milhas de diâmetro em gravidade zero é uma tarefa de engenharia relativamente alcançável ainda hoje. E embora esse tipo de transporte pertença ao reino da ficção, na maioria das vezes é uma espécie de buraco de minhoca. Simplificando, é uma ponte espacial entre dois pontos remotos no espaço. Hoje, o método de criação de buracos de minhoca ainda é desconhecido, mas, de acordo com a ficção científica, uma das tecnologias mais realistas e elaboradas nessa esfera foi implementada no EVE Online. Neste jogo, os Stargates utilizam a ressonância gravitacional específica encontrada exclusivamente em sistemas binários, um fenômeno absolutamente real que foi comprovado cientificamente. E dado que as ondas gravitacionais ondulam o tecido espacial, não seria tão fantástico presumir que um dia elas abrirão uma oportunidade para criarmos verdadeiros buracos de minhoca, permitindo que as naves viajem instantaneamente muitos anos-luz entre sistemas estelares. A rede de portais estelares no jogo, com diâmetro variando de 10 a 84 km, conecta todos os principais locais do Novo Éden de EVE Online. Além disso, sendo tão grande, seus centros separados são extremamente difíceis de destruir. A principal desvantagem desta mega estrutura de transporte é estabelecer uma ligação com uma nova região. Primeiro, você teria que voar para lá como de costume. Mas se esta ou qualquer tecnologia semelhante for possível na realidade, parece que será o meio mais prático de viagem interestelar, uma vez que a aceleração para velocidades mais rápidas que a da luz por naves individuais acarreta muito mais problemas do ponto de vista da física. Eu já falei mais sobre isso em meus vídeos anteriores. No entanto, mesmo que a humanidade esteja destinada a permanecer no sistema solar durante milhões de anos, existem muitos conceitos de mega estruturas para expandir o nosso espaço habitável. Vale a pena construir mega habitats de ficção científica no espaço? Em 1996, o físico Gerard O'Neill causou sensação com seu livro The High Frontier, a fronteira alta, no qual delineou planos bastante científicos para colonizar a órbita próxima à Terra usando estações espaciais gigantescas. O chamado cilindro de O'Neill, com 32 km de comprimento e 8 km de diâmetro, tem uma área interna de até 1.300 km², que é aproximadamente tão grande quanto Los Angeles. A estação leva uma volta a cada 2 minutos para ativar a gravidade artificial semelhante à da Terra em toda a área. O Sol ilumina-o através do sistema de espelhos ajustáveis. O'Neill desejava que esses cilindros fossem colônias normais autossuficientes, com quintas e corpos de água para o cultivo de alimentos, bem como florestas para produzir oxigênio, onde apenas 50.000 pessoas viveriam confortavelmente.
Pudemos ver um habitat espacial semelhante no Interestelar de Christopher Nolan, mas a estação Cooper tinha um diâmetro de pouco mais de 1 km, o que é 5 vezes menor que o projeto original de O'Neill. A estação espacial Babylon 5 tinha o mesmo tamanho, embora não fosse uma colônia, mas um centro de transporte onde 250 mil pessoas poderiam ficar ao mesmo tempo. Ou seja, com tecnologias de suporte de vida bastante compactas, o cilindro O'Neill poderia ser uma megalópole com milhões de residentes. O que falar do Stanford Torus descrito no mesmo livro? Quer dizer, é uma estação em forma de donut, cuja população estimada começa em 10 mil pessoas, dado o diâmetro de 1,5 km. A versão mais gigantesca do Stanford Torus é a Elysium, uma estação espacial do filme homônimo com um diâmetro fenomenal de 60 quilômetros. 500 mil dos terráqueos mais ricos viviam nela, com um luxo inacreditável, enquanto a Terra era dominada pela pobreza. E, na verdade, é uma representação altamente precisa de qualquer habitat espacial do livro de O'Neill, independentemente do seu tamanho, já que a sua construção teria custos astronômicos que podem levar à falência de todos os países do mundo. O mais humilde dos projetos de O'Neill requer pelo menos 3 milhões de toneladas de material de construção, o que equivale a 500 grandes pirâmides. Sem transporte futurista como o elevador espacial, colocar tudo isso em órbita custará 6 quatrilhões de dólares, e são dezenas de milhares a mais do que o tamanho da economia global atual. O'Neill sugeriu que os cilindros espaciais de Torus poderiam ser barateados através do fornecimento de materiais de asteroides, mas o desenvolvimento de tal indústria é mais uma etapa dispendiosa que nos separa do objetivo. No entanto, nenhum dinheiro pode cobrir o problema principal. Segundo O'Neill, a condição obrigatória para a construção de um habitat espacial deve ser um sistema sólido para proteger as pessoas da radiação cósmica. E os engenheiros da NASA ainda não conseguem fabricar um material que seja leve o suficiente e capaz de proteger a radiação perigosa. Assim, em apenas meio ano na ISS, os astronautas são expostos a uma dose de radiação várias vezes maior do que durante toda a sua vida na Terra. Consequentemente, qualquer mega-estrutura permanente no espaço que construirmos com tanto esforço se tornará numa mega-tumba em apenas alguns anos. No entanto, estudiosos da Universidade de Rochester encontraram recentemente uma solução que pode neutralizar tanto a ameaça da radiação como o problema dos custos, e tal transformar um asteroide já existente em um cilindro de O'Neill. Mesmo algo tão pequeno e quebradiço como Bennu, com 0,5 km de diâmetro, serve. Os cientistas acham que poderiam envolvê-lo em uma membrana ultraforte de tamanho muito maior, dobrada várias vezes, girá-la bem e depois expandi-la como um guarda-chuva. Os escombros quebrados do asteroide se acumulariam na superfície interna da membrana com força centrífuga. Com isso, terão um cilindro de 3 km de diâmetro e grossas paredes de pedra que darão proteção mais do que suficiente contra a radiação. Voilá! Nosso habitat espacial econômico está pronto. No entanto, esse projeto, tal como o elevador espacial, requer a membrana feita do mesmo nanomaterial ultra forte e ultra leve que permanece por inventar. Isso significa que teremos que recusar quaisquer planos semelhantes? Mas algum dia, os arranha-céus modernos feitos de vidro, plástico e concreto pareciam ficção. O seu análogo medieval, Notre Dame de Paris, feito de pedra, levou quase 200 anos para ser construído, com recursos tremendamente escassos apenas porque o progresso não atingiu o nível necessário. Atualmente estamos no mesmo nível na construção de mega estruturas habitáveis no espaço, muito cedo para ser prático. Mas o mundo da ficção científica de EVE Online está há mais de 20 mil anos à frente de nós. Os jogadores aqui podem erguer mega estruturas próximas às quais nossos arranha-céus terrestres, como o Empire State Building, parecem meros brinquedos. A estação Astarhus tem cerca de 40 km de diâmetro, o que a torna consideravelmente maior do que o mais ambicioso cilindro de O'Neill.
Naturalmente, sua construção exige muitos recursos, mas eles são abastecidos pela já existente infraestrutura de mineração com megacomplexos de engenharia próprios. Além disso, não são necessários truques para girar, já que a tecnologia que alimenta os portais estelares permite a criação de poços gravitacionais em qualquer ponto do espaço. Não é apenas um habitat, mas também um espaço-porto, armazém e poço avançado armado. Em outras palavras, é uma cidadela para pequenas corporações ou grupos de jogadores. No momento, mal construiríamos um Azure House, mas na era da recuperação ativa de muitos sistemas interestelares, será apenas mais uma mega estrutura com funções familiares e práticas. E para ver as estruturas mais interessantes da ficção científica, vamos imaginar que já atingimos esse nível. Nem um único mundo espacial avançado do futuro poderá viver sem naves espaciais gigantescas, mas porque elas precisariam deles. Em seu conto Tiny GX, escrito em 1930, o autor, sob o pseudônimo de Alandra Septama, conta sobre a criação de um arco gigantesco de quase 1 quilômetro de extensão para 400 pessoas, mas apenas os seus descendentes distantes chegarão ao seu destino milhares de anos depois. É a primeira menção à chamada nave de geração na história da ficção científica. Embora muitos dos escritores subsequentes não tenham especificado as dimensões dessas arcas, a maioria delas deveriam ser mega-estruturas para sustentar a vida de milhares de pessoas a bordo por um longo período. Nos livros de ficção científica de James Corey na série Expanse, Mormons ricos construíram uma nave de geração chamada Nauvoo. Essencialmente é um cilindro O'Neill atualizado com motores potentes. As suas mega dimensões, 2.460 por 960 por 910 metros, devem garantir o transporte de 4.000 pessoas e seus descendentes para o sistema Tau 7, que fica a 12 anos-luz da Terra. E no século 24, onde acontecem os eventos de The Expanse, é a maior estrutura já feita pela humanidade, incluindo naves e até estações espaciais. No entanto, Nauvoo nunca partiu para uma viagem, pois durante o conflito entre a Terra e Marte, os combatentes da Aliança dos Planetas Exteriores roubaram-no e transformaram-no num mega cruzador militar. Porém, mais tarde, descobriu-se que um único golpe de torpedo desativou todos os seus sistemas. E não é de admirar, já que Nauvoo foi concebido como uma nave espacial civil. Ao mesmo tempo, os navios de guerra em The Expanse são bem menores que a Arca, e isso é evidente do ponto de vista prático. Quanto maior for o seu navio de guerra, menos manobrável ele será e mais fácil será acertá-lo. No entanto, não parece que essas considerações preocuparam George Lucas ao criar a principal saga espacial do século XX. O Império Galáctico de Star Wars poderia ostentar uma enorme frota de mega naves. Seu navio era composto por destroyers estelares com mais de 1,5 km de comprimento, cada um dos quais era essencialmente uma plataforma para vários armamentos, desde esquadrões de caça até porta-aviões de assalto. Em outras palavras, é um análogo espacial de um porta-aviões, e considerando que são os maiores navios de guerra da Terra atualmente, é fácil concluir que os conflitos interestelares exigiriam naves muito mais gigantescas. Ao mesmo tempo, os Star Destroyers, a julgar pelas famosas batalhas de Star Wars, são bastante duráveis e podem suportar muitos golpes. Mas mesmo eles desaparecem ao lado da nave imperial da frota, na qual o próprio Darth Vader viajou, o Executor, em forma de ponta de flecha de 19 km de comprimento. De acordo com sua descrição, poderia destruir sozinho uma frota inteira ou tornar um planeta inteiro inabitável. Na verdade, essa mega nave espacial nem precisou atirar. A própria presença do Executor deveria inspirar no inimigo um forte desejo de se render à misericórdia do Império. Mas, se você pensar bem, seria melhor que essa nave imperial evitasse uma batalha real tanto quanto pudesse, já que na luta final contra os rebeldes, o único golpe na torre de comando do Executor foi suficiente para que perdesse o controle e caísse. Parece muito pouco prático, mas por outro lado, o que você esperava de alguém que começou a construir a segunda Estrela da Morte mesmo depois de a primeira ter sido destruída? Os seus diâmetros eram de 120 por 160 quilômetros, o que é comparável à largura de algumas ilhas japonesas, e como tal, estão entre os navios de guerra mais gigantescos da ficção científica.
Mas, independente da vulnerabilidade da Estrela da Morte a ataques ao núcleo do seu reator, esta mega nave é absolutamente impraticável apenas porque nunca serei capaz de disparar permanecendo intacta. Segundo os cálculos escrupulosos dos fãs de Star Wars, o super laser da estação, capaz de destruir um planeta inteiro, tem o poder astronômico de 620 milhões de iota-joules por segundo. Este número, com mais de 30 zeros, excede o rendimento energético do nosso Sol em quase 2 milhões de vezes. E é isso que a Estrela da Morte corre o risco de se tornar imediatamente após uma descarga, já que os seus lasers não só derreterão o alvo visado, mas também aquecerão a própria estação com uma parte significativa da sua potência. Na atmosfera, o oxigênio pode absorver calor excessivo, mas no vácuo espacial não tem para onde ir. Assim, o calor residual da descarga irá para a própria megaestrutura e nenhum sistema de resfriamento a salvará de um derretimento devastador. Sinto muito, Lord Vader, mas a física está do lado dos rebeldes. Assim, do ponto de vista prático, as megas naves de guerra dificilmente poderiam ser plataformas para mega armas de poder astronômico. As principais naves de guerra do EVE Online, conhecidas como Titãs, são muito mais equilibradas. Têm tamanhos comparáveis ao executor de Star Wars, variando de 13 a 18 quilômetros. Essas mega naves são protegidas por uma ou mais camadas de blindagem, cada uma com 25 metros de espessura. Não podem ser destruídas com tiros precisos na cabine. Elas só podem ser totalmente destruídas usando múltiplas salvas de armas do juízo final de outras titãs. Dependendo da facção, pode ser um laser poderoso, uma carga de antimatéria ou uma barragem de mísseis. Em termos de poder explosivo, todo este mega armamento é comparável a bombas nucleares de 20 quilotons. E antes que você pense que isso é insuficiente, fique tranquilo. Uma Titã pode lidar de forma realista com a dissipação de calor de tal barragem. Considerando que cada uma dessas naves requer quantidades astronômicas de recursos no jogo, em termos de dinheiro real, cerca de $3.000, você certamente não gostaria que ela explodisse com um único ataque. Mas mesmo esses gigantes parecem ser nada ao lado das mega estruturas mais massivas e insanas da ficção científica. É possível criar megamundos artificiais inteiros e por que eles seriam necessários? No início da década de 1970, Dan Alderson, cientista do Laboratório de Propulsão a Jato da Califórnia, apresentou uma ideia a escritores de ficção científica. Era sobre um disco habitado colossal. Mas piadas sobre uma terra plana são inadequadas aqui, já que esta mega estrutura substituiria todos os planetas terrestres. Um disco de Alderson com um diâmetro de mais de 240 milhões de quilômetros estende-se para além da órbita de Marte e a sua espessura é de quase 5.000 quilômetros. Na verdade, apenas uma faixa estreita no meio do disco será habitável, mas mesmo essa área é 50 milhões de vezes maior que a superfície da Terra. Tudo isso soa absolutamente insano, porém os autores da Malibu Comics, entre os quais estava o renomado escritor de ficção científica Larry Niven, criou uma série inteira de histórias ambientadas em várias zonas do disco Alderson, chamadas God Will, a Roda de Deus. E, de fato, criar tal megamundo é uma tarefa que cabe apenas aos deuses. Não se trata apenas de produzir materiais de construção super duráveis com peso combinado igual ao de uma estrela. Não importa o quão resistentes eles sejam, sem a intervenção de alguma magia, a gravidade transformará instantaneamente o disco de Alderson em uma boa e velha esfera. O próprio Larry Niven admitiu que considerava esta mega estrutura puramente como um cenário de fantasia. Para seus romances de ficção científica, ele criou um megamundo artificial muito mais realista e prático. O livro Ringworld descreve algo intermediário entre o disco de Alderson e o Taurus de Sandford. É um mega anel artificial ao redor do Sol com diâmetro de 150 milhões de quilômetros, aproximadamente a órbita da Terra, e a espessura de apenas 1 quilômetro, proporcionando uma zona habitável equivalente a 3 milhões de terras para trilhões de pessoas. Eles são mantidos na superfície interna por tecnologia de gravidade artificial. Caso contrário, o anel gigantesco teria que girar a 1/10 da velocidade da luz. De acordo com os cálculos de Niven,
A criação de tal megamundo não exigiria nada mais do que converter Júpiter em materiais de construção super duráveis, o que é viável para uma civilização espacial avançada. E quando os fãs, incluindo estudantes de física, apontaram ao autor que as forças das marés do Sol desestabilizariam e destruiriam rapidamente o Ringworld, Niven adicionou poderosos motores de foguete na borda externa para ajustes constantes, mas para o escritor Ian Banks, o Ringworld parecia insuficiente. No romance Matéria, escrito em 2008, ele imaginou uma Tupópolis, que gira em torno da estrela em uma enorme espiral de Arquimedes, fornecendo centenas de vezes mais área habitável do que o Anel de Niven. Construir e equilibrar tal estrutura é incrivelmente complexo, mas a questão principal é: por que empreender este esforço? Com um nível tão avançado de engenharia cósmica, seria muito mais fácil criar anéis gravitacionalmente equilibrados a partir de centenas de planetas na zona habitável ao redor do Sol. Embora possa não ser tão vasto como milhões de terras, os habitantes de tal sistema não viveriam constantemente com medo de um mega apocalipse. Além disso, não faltam estrelas semelhantes ao Sol na galáxia. Então por que colocar todos os ovos em uma mega cesta? Do ponto de vista prático, uma civilização altamente desenvolvida preferiria provavelmente criar não um enorme mundo artificial, mas muitos outros mais pequenos em locais-chave do espaço. Estas são as maiores megaestruturas do EVE Online, as cidadelas conhecidas como Keepstars. Elas atingem 160 km de altura, bem como a segunda estrela da morte, e podem transportar milhões de pessoas a bordo em milhares de naves. É mais fácil comparar o Keepstar a um porto de megalópole como Xangai, mas também serve como base militar para controlar sistemas estelares inteiros no Novo Éden. Essas cidadelas estão envolvidas apenas nas batalhas mais massivas, com milhares de jogadores e numerosos titãs. A destruição de um único Keepstar é um evento excepcional que chega às manchetes em todas as notícias sobre jogos. Será que algum dia a humanidade será capaz de construir algo semelhante se explorarmos o espaço como a civilização em EVE Online, criarmos portais estelares para outros sistemas estelares, enviarmos colonizações gigantes e naves de guerra através deles? Sem dúvida, surgirão conflitos interessantes. Nesse futuro, essas mega-estruturas tornar-se-ão inevitavelmente a base do poder militar para as maiores facções e estados. Sem contar que será a maior tela de expressão artística. Uma das atualizações mais recentes do EVE Online permite aos jogadores pintar as maiores cidadelas com as cores que desejarem. É prático? Dificilmente, mas se eu já investi uma quantidade imensa de recursos em uma colossal mega-estrutura, certamente tenho todo o direito de torná-la mega rosa. E de alguma forma, acredito que no futuro cósmico real da humanidade surgirão projetos de mega arte ainda mais extraordinários. Como você adornaria as mega estruturas que descrevi? Eu quero saber, então descreva aqui nos comentários deste vídeo.